eu resolvi do nada gravar um vídeo pra testar, pra ver como sai e pra contar um pouco da minha história e como eu cheguei aqui hoje. Vamos ver como é que ficou o áudio. Eu quero testar cenários diferentes e falar mais com a câmera para desenvolver essa habilidade, já que esse é o objetivo principal. Se eu tiver com o olho apertado, perdoe, é o sol. Eu escrevi um texto para me guiar, né, assim como em os vídeos anteriores, os primeiros. Até pensei em transformar em um episódio de podcast, mas acho que é válido falar com a câmera, né? Já que eu quero desenvolver isso. Como eu falei antes, eu queria contar um pouco da minha história e como eu cheguei aqui hoje, no momento atual da minha vida. Vai parecer meio que um desabafo, mas eu acho que é isso o intuito, né? E tô aqui com esse cabelo assim, ao natural, né? Ao mais natural impossível. É assim que eu tô na maior parte do tempo. Quando eu tô em casa, porque eu sempre tô em casa. E o lugar onde eu vivo me permite. Se me permite essa liberdade, eu vou estar assim. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva e muitas vezes tímida. Hoje eu me vejo mais como introvertida, né? Uma pessoa que adora estar na própria companhia. Se não fosse, não estaria aqui, né? Falando sozinha. Eu queria falar sobre hobbies. É um assunto que está bastante em alta, né? No momento. Eu queria falar sobre hobbies e como eu desenvolvi tantas habilidades com eles. Eu desenvolvi muitas habilidades com eles, mas nunca me aprofundei em todos, visto que eu sou uma pessoa só e seria impossível, né? E como toda criança, estando na escola, além das matérias principais, eu sempre fui muito inclinada às artes e desenvolvi esse gosto pelo desenho, pela pintura. E por ter desenvolvido mais profundamente essa habilidade, eu sempre fui definida como a artista. E por muito tempo eu me defini assim também. Mas eu fui crescendo, desenvolvendo outros gostos, tendo outras referências. Principalmente quando eu conheci a internet, por volta de, sei lá, 2010, 2011. Não vou saber exatamente, eu era uma adolescente. E sempre muito curiosa. É importante mencionar que eu cresci vendo minha mãe praticar diversas atividades. Como um hobby também, alguns deles ela tinha como uma fonte de renda, mesmo que pouca, mas eu acabei sendo influenciada, né? E a maioria deles eram coisas manuais, vulgo artesanato. Então eu aprendi algumas coisas com ela, que por renda, uma renda que é característica daqui, da região de onde eu vivo, chama Renascença, e também bordado com ponto cruz. Também aprendi a costurar à mão e à máquina também. Até hoje possuo essa habilidade e até que me aprofundei um pouco nela. Fiz e faço ainda algumas peças de roupa, também faço alguns reparos quando preciso, para mim ou para alguém que pede, alguém próximo no caso. E eu não sei se foi a junção desse hobby com eu ter conhecido coisas através da internet que eu comecei a gostar muito de moda. E ao decorrer do tempo, da adolescência até o início da vida adulta, eu decidi que ia fazer um curso nessa área, no caso design de moda. E
por muito tempo também achei que isso seria minha carreira, mas eu não percebi que era apenas mais um hobby. Eu sempre tentei transformar todos os meus hobbies em uma fonte de renda, mas só tive confirmações de nãos. A maioria deles de nãos, de que não faz parte de mim transformar isso num trabalho, sabe? Eu sempre percebi que não faria o trabalho bem feito, por assim dizer. Não via um propósito de fato no que eu estava pretendendo fazer, sabe? Isso não seguia adiante. E cursando esse curso de design, eu fui percebendo ao longo do curso que não era isso. Não era isso que eu queria fazer da vida. Isso e ter acontecido um evento na minha vida, assim, pessoal, que se ligou com o que eu estava pensando na época e me fez largar tudo. Eu realmente desisti. Se tem uma coisa boa em tudo que eu deixo pela metade ou não termino, é que eu percebo que realmente é um não. Eu simplesmente paro de perder tempo com aquilo. Eu acho que é isso. E depois disso eu comecei a fazer terapia, sempre com esse questionamento, essa questão de, mas e aí? Tendo passado um ano mais ou menos parada sem estudar alguma coisa que seja um curso ou trabalhando em alguma coisa. E aí fazendo terapia eu decidi tratar desse problema e tentar resolver essa minha questão de coisas que eu deixo pela metade, não concluídas ou não levadas adiante. Daí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter um curso superior, que eu tinha que finalizar um curso superior, que era como finalizar alguma coisa, como uma realização pessoal. Só que não se tratava só disso. Eu sempre quis uma validação externa, talvez. Talvez uma validação própria, por ter tanta autocobrança e querer finalizar alguma coisa, sei lá, tá fazendo alguma coisa, tinha que estar fazendo alguma coisa para ter algum valor. E o curso que eu sou formada hoje é o de estética, que era uma coisa que agregava várias atividades que eu também sou boa como um hobby, como uma coisa que eu gosto de fazer para mim, mas também outro não. Mais um não, mais uma confirmação. Parece que vai chover, ou tá começando a chover, mas eu só queria finalizar o assunto. Queria finalizar o que eu comecei a falar. Então, acho que eu parei na parte que eu falei do curso que eu sou formada e que foi mais uma certeza que não, sabe? Eu até consegui entrar no estágio aqui da minha cidade, mas bem no início eu já percebi que eu também não iria fazer aquele trabalho bem feito e com vontade, sabe? E as pessoas não merecem alguém que não tenha amor pelo que está fazendo. Não é só sobre dinheiro, sabe? Fazer por fazer. E é uma coisa que atualmente eu não preciso. Eu posso estar querendo, mas eu não preciso. Então foi melhor não. Como eu falei antes, o curso foi mais como uma realização pessoal, alguma coisa para ser finalizada.
E daí, estando na internet, eu fui pega por algum anúncio de live, de venda de curso, tudo isso que tem, tudo isso que a gente sabe que tem na internet hoje, principalmente aqui no YouTube, né? É um canal de vendas muito bom para oferecer produtos e serviços. Daí, tendo a habilidade que eu tenho mais desenvolvida, vamos dizer assim, que é o desenho, eu vi esse anúncio que falava sobre ilustração comercial. E daí eu fiquei curiosa para saber mais sobre. E descobri que podia ser uma fonte de renda para mim. Daí eu fiz o curso, tal. Fiquei bem empolgada no início, mas eu passei mais ou menos uns 3 anos ou mais insistindo nisso, sabe? Sabendo que não teria resultado rápido, porém, e como o tempo foi passando, eu fui me desiludindo e a arte em si, assim, no sentido de desenho, né? Porque arte não é só isso. Mas nesse sentido foi meio que perdendo o brilho pra mim, porque mais um hobby, né? Eu percebi que era mais um hobby da minha vida. E ainda bem que eu percebi. Então, mais um não para a lista de coisas que eu gosto de fazer, porém não ia monetizar isso. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer pra mim, só pra mim, pra me sentir bem. Sempre que eu tava nessa atividade era uma coisa muito meditativa. E hoje eu meio que quase não pratico. Por quê? É uma coisa que eu faço esporadicamente. Não seria uma coisa que eu faço sempre. No caso, cai na minha lista enorme de hobbies, das muitas coisas que eu sei fazer, gosto de fazer e sou muito boa em fazer. Porém, não, é um simplesmente não. E hoje eu me vejo aqui, né? Depois dessa história toda, aqui na internet, um lugar que eu sempre tive por muitos anos. Sempre tive esse desejo assim por muito tempo, sempre ficou muito em mim por muito tempo. E tá aqui gravando alguma coisa, sei lá, fazendo alguma coisa na internet. Em um lugar que eu sempre tive como espectadora, né? Então, por que não? Ultimamente tem muita gente gravando vídeo, incentivando outras pessoas a gravarem. E aí eu decidi fazer isso aqui. Já que eu tenho tempo disponível, recursos mesmo que poucos, mas eu tô aqui. Daí eu penso comigo mesmo, será que isso é mais um hobby? Vai se tornar mais um hobby? Não sei. Só sei que eu tô fazendo isso aqui e tô gostando. Iniciei também por querer desenvolver mais a minha dicção, a minha fala, a minha desenvoltura, quem sabe? Não sei. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de falar, mas nem sempre tem alguém para conversar. E a pessoa que tá sempre comigo sou eu mesma, né? Então por que não falar comigo mesma? O que é um vídeo no YouTube se não uma conversa consigo mesmo? De estar falando com a câmera. Não tem ninguém aqui na minha frente, né? Tem um celular com câmera e um pilar numa varanda de uma casa velha. Ah, e um galo também. Será que eu posso fazer disso uma renda? Também não sei. Mas eu tô fazendo e penso que eu poderia ajudar alguém também, né? Se muitas vezes, por muito tempo, eu fui ajudada por alguém aqui no YouTube.
o tanto de coisa que eu sei, que eu aprendi, os tais hobbies que eu me aprofundei, eles vieram daqui, do YouTube, dessa plataforma. Muita coisa que eu sei, sim, de vídeos da internet. Obviamente não vou lembrar nome de pessoas, nome de canais, de quando, de tempo, não vou lembrar, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que grava vídeos, mesmo que não tenha intenção de fazer disso um trabalho, mas grava alguma coisa ensinando, que sabe que vai ajudar alguém. É isso, eu queria agradecer, sabe? Eu posso dizer que tô me divertindo no processo, tô adorando a edição de vídeo. Não é a coisa mais difícil do mundo de se aprender, de se desenvolver. Tá aí mais um, quem sabe um hobby, não sei, mas sei que é uma habilidade. Uma das muitas que eu aprendi aqui no YouTube também. E vem sendo um processo muito bom de se passar, sabe? Comigo mesmo, de mergulhar dentro de mim e me descobrir cada vez mais. É meio que uma terapia sem terapeuta. Como se eu mesma resolvesse minhas questões conversando comigo mesma. E conversando com você que tá aí do outro lado, né? Não sei se ajudou de alguma forma toda essa falação, mas se ajudou, me fala nos comentários. Talvez a gente continue o papo. Não tenha receio de comentar, não tenha medo. Comenta aí qualquer coisa. Eu sempre tive isso com as pessoas que eu assistia, que eu acompanho por muito tempo. Eu achava que as pessoas não iam responder. Meus comentários não iam curtir, sei lá. Não ia nem ver, nem ia nem ler. Mas aparentemente as pessoas leem os comentários e respondem alguns sim. Eu acho muito legal essa coisa de abrir debates e diálogos no comentário. Muito legal mesmo, é uma troca de conhecimento. Você aprende com quem está falando aí do vídeo e pode aprender com outras pessoas que assistiram o vídeo também. Então, comenta aí, dá um like também, se quiser. E se inscreve se quiser acompanhar mais dessa jornada. Eu não prometo uma frequência enorme, mesmo tendo muito tempo. Eu não prometo uma frequência enorme de vídeos, mas tô aqui, né? E a gente vai se falando. Tchau.